Alô? Você mexeu? Bom dia a todos. Hoje nesta Santa Missa, hoje a Ascensão do Senhor e também o Dia das Mães, nós vamos rezar por todas as mães vivas e falecidas das famílias Souza, Sobral, Caminho e Ferreira. Pela alma de Luiz Helena Correia de Souza, 3 anos de falecimento. Pela alma de Paulo Rogério Correia de Souza, também 3 anos. Pela saúde e paz da família Oliveira, família Azevedo e família Teixeira, por todas as mães vivas e falecidas, pela alma de Joaquim de Oliveira Teixeira e por todas as almas, pela alma de Manuela Serradilha Alves, Maria Renata Oliveira e Lourdes Denise, pela alma de João Moura, Armando Moro, Aparecida Moro, e por todas as mães vivas e falecidas. Pela alma da Dona Irene Enéas Nascimento, por todas as mães vivas e falecidas das famílias Araújo, Souza, Enéas Pinheiro, Silva, Pacheco de Carvalho e Azevedo. Pela alma da Dona Tereza Maria da Silva, de Marina Frank e de Terezinha de Jesus. E também vamos rezar pela alma da Dona Irene Evaristo da Paixão, que faleceu, acho que quinta-feira, faria 106 anos. E também vamos rezar por todas as nossas mães que não foram citadas aqui, as mães vivas, as falecidas, as vivas, para que tenham muita força, muita sabedoria para conduzir as suas famílias, seus netos, seus filhos. Fiquemos de pé, vamos cantar, vamos iniciar a Santa Missa. Rezar em memória da Dona Conceição Molina, da Dona Marta Braz Vasconcelos, da Júlia Moura Barca, aquela menininha de 9 anos. Rezar também pela alma da Dona Elza Aparecida Hernandes, pela alma da Dona Rosa Soares, da Dona Mercedes do Bem e também da Dona Irene, né? Evaristo, que agora em julho ia fazer 110 anos de idade, resolveu morrer quinta-feira, morreu quinta. E vocês não avisam nada pra gente, né? Fiquei sabendo hoje, viu? Sem vergonha vocês. Né? Dona Irene Evaristo da Paixão ia fazer 110. E julho, até comentando com você, né, outro dia, vamos fazer uma festinha, alguma coisa lá. Mas também tava, não sei, né? Sabe lá Deus. 110 anos de idade, eu acho que é muita coisa também, né? É demais, eu não sei. Sei lá, Deus é que sabe. Também rezar em memória do Giovanni Ângelo Estocco do Carmo, lá 17 anos que morreu.
Fez primeira comunhão aqui, 17 anos. Morreu de AVC, aneurisma. Estranho. O que está acontecendo, né? Está dando umas coisas esquisitas. Câncer está solto mesmo. E a quantidade de jovens, né? Entre 18 e 50 anos. AVC é incrível, né? As coisas esquisitas, né? Doença de velho está dando em novo, gente nova. A dona Irene a de memória, né? Claro, não é o 7º dia dela hoje. Vocês vão marcar alguma coisa? Não sei. Você resolva lá. A dona Valda também está com dengue. Dona Valda, mora, acho que se eu não me engano, é São Donato. É uma paraense, uma família de paraenses, né? Está com dengue, tá com o mesmo problema que você, Cida. Água no pulmão, aquelas coisas todas assim, igualzinho você. Me falaram hoje também. Eu não sei o que está acontecendo, viu? A gente não sabe direito as coisas, sabe lá Deus, porque Deus é que manda mesmo nas coisas, no final das contas. Ai, que vontade de ir para o céu hoje, viu? Mas ele não escuta a gente, não vai adiantar nada pedir. Bom, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sempre convosco. Reconheçamos nossos pecados e peçamos a Deus que absolva esses nossos pecados para que a gente possa participar da missa, da Eucaristia, da Assembleia Eucarística. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Deus onipotente, todo-poderoso, fazei-nos exultar em santa alegria e em filial ação de graças, porque a ascensão de Jesus de Nazaré, a ascensão de Jesus Cristo, teu Filho, é a nossa esperança, hein? Tendo-nos precedido Ele da glória, como nossa cabeça, nossa inteligência, nossa direção, para aí nos chama também, como membros que somos do corpo dele, do corpo de Cristo. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Sentado, vamos ouvir o texto do Atos dos Apóstolos, ao capítulo 1, é a ligação do Evangelho de Lucas com o Atos. É o mesmo texto, né? Depois se separaram. É a emenda. Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até ao dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos
que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. O salmo é um salmo de alegria, né? Pela certeza de que Deus sempre caminha com a gente. Povos todos, batei palmas, aclamai a Deus com gritos de alegria, porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível, o Rei soberano de toda a terra. Deus subiu entre aclamações. O Senhor subiu ao som parecido de uma trombeta. Cantai hinos a Deus. Cantai hinos ao nosso Rei. Deus é Rei do universo. É maior do que nós. Cantai os hinos mais bonitos, se possível, hein? Deus reina sobre os povos. Deus está sentado no seu trono sagrado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos deu o espírito de sabedoria, que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que ele abra o vosso coração a sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está a vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos, e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania, ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Fiquemos de pé.
O Senhor esteja convosco. Conclusão do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 e disse: vão por todo o mundo, pregue o Evangelho a todos. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar está condenado. Não adianta. Eis os milagres que vão acompanhar vocês. E para aqueles que acreditam também vão fazer. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas diversas. Se pegarem serpente e beber veneno, nada vai acontecer, não fará mal nenhum a vocês. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles vão ficar curados. E assim, o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por toda parte, e o Senhor estava caminhando com eles, confirmando a sua palavra com os sinais que a acompanhavam, a palavra da salvação. Podemos sentar um minuto. Hoje é dia das mães, mas também hoje a igreja celebra a ascensão de Jesus ao céu. Segundo a Bíblia, 40 dias depois da convivência, desde o dia domingo de Páscoa até hoje, Jesus ficou zanzando lá com todo mundo, instruído, conversando, tentando dar um rumo, né, para a igreja. Bom, isso tudo vocês sabem. Bom, depois de 40 dias, então, de celebração da Páscoa de Jesus de Nazaré, onde ele recorda a vida e as ações que fez, o ressuscitado, então, hoje, nesse tempo, ele faz um esforço para produzir a comunhão entre os discípulos e os apóstolos. Assim nasceu a igreja. Assim foi aquela dinâmica de formação, isso há 2000 e tantos anos atrás, a dinâmica de formação da primeira comunidade, né? Que os teólogos a gente chama de comunidade primeva, né? Primeira comunidade. É claro que surgiu, como vocês sabem, num mundo totalmente muito diverso. Uma diversidade terrível, cultural imensa, né? Imensa. A igreja surgiu dentro desse contexto mesmo. A diversidade, né? Lidar com o que é diferente, né? Os pensamentos diferentes, né? Isso é uma beleza, né? É um privilégio. De fato, Jesus tinha desejado a igreja, vocês sabem. Ele tinha desejado formar a igreja. Quando Pedro, então, em Mateus 16, professou a fé. Ali está claro, né? Que Jesus quer formar a igreja católica. Nenhum de nós formou a igreja católica, claro, graças a Deus, né? Quem formou a igreja católica foi Jesus Cristo, né? Quem tem a culpa da igreja católica existir é Ele, né? Não é o Papa, não é Pedro, não é nós, não é padre, não é nada. É Ele, né? E Ele estabelece muito bem que a vida terrena, a vida do ressuscitado e a vida no céu são 3 componentes que ajudam a caminhada da igreja, né? A vida terrena de Jesus termina hoje, né? Vamos falar assim, com a ascensão ao céu. Ou em outras palavras, né? Quando Jesus realmente resolve descansar, né? É esse o sentido, resolve descansar. Por isso que Ele próprio diz: você está à direita do Pai, estarei à direita do Pai. Vocês lembram daquela alegoria do pastor, né?
Mateus 25, quando tem o sermão do fim do mundo, né? Em que Jesus fala da direita e da esquerda, né? A esquerda é onde ficam os cabritos, os bodes, a direita as ovelhas. Não é política isso, é lógico, né? Não existia esse conceito, né? Naquela época. É a esquerda porque os cabritas e os bodes precisam ficar no lugar mais aquecido, mais lá dentro, guardado, lugar mais quentinho. E as ovelhas ficavam do lado do direito, que é o lugar mais fresquinho, mais ao tempo, etc, né? Então, esse é o sentido. Você está à direita do Pai, significa, eu vou descansar. Vou ficar num lugar gostoso, com um ar-condicionado gostoso, vou sentir essas coisas que vocês estão sentindo aí, vou ficar numa boa, né? Esse é o sentido, né? Esse é o sentido, né? Então, Jesus resolve descansar. A ascensão de Jesus é, portanto, a glória dele. É a glória definitiva. Ir para o céu é a glória definitiva. A ressurreição, Jesus viveu com quem? Sozinho? Não. Jesus viveu com os apóstolos, com os discípulos, durante esse período todo, 40 dias. Há quem diga que foi até mais, domingo que vem é dia de Pentecostes, né? Foi até Pentecostes, na verdade, porque de novo ele aparece, né, em Pentecostes. Então, esse timing é muito importante para a gente compreender um pouco a fé também, compreender. O ressuscitado, vocês sabem, ele produziu a comunhão e a participação. Essas coisas estão sempre presentes em Jesus. A comunhão depende da participação, a participação depende da comunhão. O grau, né? Depende. E da vida terrena de Jesus de Nazaré também foi assim, né? É claro que lá é muito mais difícil, muito, né? Porque você lidar com gente é um problema seríssimo, né? Não é uma coisa simples, né? Então, a comunhão e a participação, desde o domingo de Páscoa até domingo que vem, foi uma maratona. É por isso que ele fala, quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma descansada, eu vou estar aí também com você, mas eu vou dar uma descansada. Fogo na roupa. Né? É verdade. A comunhão e a participação é a dinâmica, como diz Paulo, né? Dínamos. É o Espírito, a força do Espírito. A força do Espírito está na comunhão e na participação. Como diz o apóstolo Paulo, e é verdade, né? É verdade. Quando você tira a participação das pessoas, você não produz comunhão. Não produz comunhão. Quando você tira a participação, quando você não tem um relacionamento de liberdade na comunidade, você acabou a comunhão. Né? Não existe a comunhão, não só eucarística, mas também existe a comunhão mesmo. Porque tudo é comunhão na igreja, né? Tudo é comunhão na igreja. Da hora que você entra na igreja, você sai da sua casa, toma banho e vem para a missa, você entra sem você perceber, eu tenho certeza, né? Se você perceber, você já entra numa dinâmica de comunhão. Você está entendendo? É uma coisa complicada. Você já entra numa dinâmica de comunhão. Vou me arrumar, vou tomar banho, vou para a missa, você entra numa dinâmica de comunhão. Dínamos, né? Como diz o apóstolo Paulo. Jesus crucificado e ressuscitado, o que ele fez no ressuscitado? Primeiro, ele enalteceu as mulheres da comunidade. Ele encorajou os que se afastaram da igreja a voltar. Ele arrancou o medo dos apóstolos. Você veja? Que trabalho danado esse. Acabou com qualquer dúvida sobre a ressurreição. As mulheres se tornaram apóstolas, mensageiras da ressurreição. A exaltação da mulher. Exaltação da mulher. O Emaús foge. E Jesus vai atrás deles e volta, pode voltar. O Tomé, a mesma coisa, não está lá. No domingo de Páscoa, o Tomé está fazendo outras coisas. Então, Jesus quer realizar, ele faz essas coisas que são os maiores milagres que ele já fez. A gente pensa que os milagres de Jesus
cura isso, faz aquilo. Não, isso não é nada. O maior milagre de Jesus é isso que ele fez na Páscoa. Esse é o maior milagre. Esse é o maior sinal que ele faz, né? Ele tira a dúvida a respeito da ressurreição, ele combate a dureza do coração dos discípulos e da incredulidade. Está lá em Marcos 16, 14, ele registra isso. Quando se encontrou com os 11, eles estavam à mesa e Jesus censurou-lhes a incredulidade, a dureza do coração deles. Acreditar que Jesus ressuscitou não foi fácil. Não foi fácil. As mulheres foram as primeiras que acreditaram, porque viram ali, né? Mas os apóstolos, acreditar, né? Não é fácil. Tem que ir lá ver, tem que certificar esse negócio. Falar com um vivo é difícil, falar com um morto então é mais complicado ainda. Coisa. A incredulidade é muito forte, né? São Lucas, para Lucas, a ascensão de Jesus não foi num dia só. Para Lucas é mais assim, ele tem essa dimensão, né? Para São Lucas, a ascensão de Jesus começou lá quando ele decidiu voltar para Jerusalém. Ele fugiu de Jerusalém porque queriam bater dele e matá-lo. No meio do caminho, ele tem que voltar. Todo mundo diz para ele, não vão voltar, pelo amor de Deus, vão voltar. Ele fala, não, vão voltar. Mas ele sabe o que vai acontecer. A morte, a cruz, o sofrimento, ele sabe. Então Lucas diz assim, a ascensão começou lá. Quando ele decide voltar para Jerusalém. Todo mundo quis impedir ele, não dá. Para chegar ao céu, os evangelhos trazem para nós essa exigência de fidelidade. A fidelidade diária na fé. A fidelidade diária na fé. Tudo que Jesus ressuscitado fez na Páscoa foi reacender em nós, aos discípulos, a fidelidade diária na fé. Ser fiel ao dínamo, a força do Espírito Santo, comunhão, participação, princípio e força da comunidade. Hoje em dia estão matando a igreja, né? Você tira a participação, a igreja vai morrendo, né? Vai morrendo. Não tem. Quando o autoritarismo toma conta da igreja, seja por parte de padre ou por parte de leigo, que, né? A igreja morre, ela vai morrendo. Ela não tem, ela vive uma coisa artificial, né? Uma coisa superficial, né? Ela não é a vida verdadeira, né? É uma inteligência artificial ali, né? Quando acontece isso, ele vive naquela coisa esquisita, né? Então Jesus, ele vem pedir isso, né? Ser fiel à comunhão e à participação. Essa narrativa aqui de Marcos, que foi proclamada, vamos ser claros e verdadeiro. É acréscimo. É acréscimo. Marcos não escreveu isso aqui. Os cristãos da sua comunidade pegaram um pouco lá de Mateus, do Lucas, etc. Pegaram umas frases lá e botaram aqui. Eu vou explicar por quê. Porque Marcos, ele termina o seu evangelho no versículo 8. E ele termina de um jeito terrível, triste. Triste. Ele termina assim, o seu evangelho. As mulheres vão no túmulo, ficam surpresas com a ressurreição. Jesus pede para elas ir contar os apóstolos e dizer para eles assim, ó, vocês vão na Galiléia, que eu vou lá na Galiléia. Não vou em Jerusalém não, vou lá na Galiléia encontrar com vocês. E assim termina o evangelho, termina com essa frase. As mulheres saíram, fugiram, com muito medo, e não contaram nada para ninguém. Não contaram nada. Ficaram com medo, não contaram nada. Acabou o evangelho.
Mateus, Lucas, o João, ele pulveriza, né, a ascensão em todo o Evangelho. Está pulverizado ali. Mas os cristãos da igreja de Marcos acharam tão esquisito isso, porque Mateus é o grão finale, né, da vida, subir ao céu, é a maravilha, é a glória, né? Mas Marcos terminou daquele jeito. Por isso eles acrescentaram, eles fizeram um texto inspirado lá em Mateus, em Lucas, né? Pegaram as frases lá e foram e botaram ali, fizeram, que é esse texto aqui? É o texto da tradição, é o texto da tradição cristã. A comunidade de Marcos, nós sabemos, era Antioquia. Antioquia era um polo, era a maior comunidade cristã da antiguidade, era uma comunidade muito avançada, tanto na teologia, do pensamento teológico, quanto na fé. Vocês sabem que foi em Antioquia que a gente recebeu o nome de cristão. O seguidor de Jesus Cristo é cristão, foi na Antioquia. Como Lucas conta no Atos, né? Mas o interessante é que a comunidade de Antioquia e o Evangelho de Marcos é uma das coisas mais bonitas que tem. Porque o Evangelho de Marcos, ele traz um pensamento linear, de uma clareza completa. Enquanto nos outros evangelhos tudo é contado para que você acredite que Jesus é o Filho de Deus, Marcos já começa falando isso. Lembra como é que começa Marcos? Marcos 1, versículo 1. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ponto. Ele já conta logo de cara. Você não tem esforço. Então você vai se debruçar sobre como é esse Filho de Deus. Como é acreditar nesse Filho de Deus. É lindo isso. O Evangelho de Marcos é um evangelho que sai do óbvio, sabe? Ele sai do óbvio. Você tem que pensar e concluir. É uma liberdade, né? Eu estou aqui falando para vocês. Se vocês não estiverem pensando com a cabeça de vocês aí, o que é isso que eu estou falando, eu estou falando para a parede, né? Falando para a porta. Vocês têm que pensar. O que é isso que o Paulo está falando, meu Deus do céu? Eu nunca tinha pensado nisso. Olha. Né? Porque a homilia tem esse papel, né, de acrescentar conhecimento filosófico, teológico e outros para melhorar a sua qualidade de fé. Esse é o papel da homilia. O papel da homilia é isso aí. Então, essa igreja é a igreja, a de Marcos, que é avançada por causa disso. Ela pensa. Por isso que o texto de Marcos é belo, é simples. Marcos não tem que contar nada de onde Jesus nasceu, se nasceu na manjedoura, se nasceu nisso, se não sei o que, se o rei mago veio. Ele não precisa contar nada disso. Porque Jesus é o Filho de Deus. Pronto, e para ele o mais importante é isso. Para a igreja dele o mais importante é isso. É a mesma história de hoje em dia, né? Hoje em dia sempre tem umas coisas assim estranhas, né? Sempre alguma mídia, alguma coisa. Ai, Jesus não era branco, Jesus era preto. Bom, isso tem alguma importância? Não tem importância nenhuma. Entendeu? Se ele era branco, se ele era preto, se ele era japonês. Se na última ceia foi sushi com sashimi, sei lá o quê, não interessa. O mais importante é que Deus veio ao mundo. O mais importante é que Jesus é o Filho de Deus. O resto é tudo. Mas de vez em quando aparecem umas coisas assim, né? E parece que vai, né? Falar alguma coisa de muito especial, não é nada. É só para denegrir Jesus Cristo, é para perseguir o cristianismo. Perseguir a igreja, sobretudo. Sempre é assim. E eles não caem nessa, a comunidade de Marcos não cai nessas coisas não, né? Basta que Jesus é o Filho de Deus, basta que ele veio ao mundo para salvar a gente, só. Basta isso, né? É uma igreja muito avançada, né? E não sai do rumo, né?
Marcos teve conteúdo, né? Ele foi catequizado por São Pedro. Pedro foi padrinho do batismo dele. Ele participou da primeira missão de Paulo. Ele viveu aquela coisa do concílio de Jerusalém. Conteúdo ele tinha para escrever até quando Deus mandar. Mas aí nós temos no Evangelho de Marcos essa impressão, vocês vão até achar esquisito isso. A gente tem a impressão de que tudo aquilo que é sobrenatural, que é exaltado nos outros evangelhos, não se discute, porque é o óbvio, né? Jesus é o Filho de Deus, é óbvio que quando ele cura alguém, não é assim uma coisa tão... É o Filho de Deus. Não é uma coisa tão sobrenatural, né, para a comunidade de Marcos. Então, a igreja de Marcos, o Evangelho de Marcos, está sempre preocupado para que nós cristãos não nos afastemos da realidade. A realidade da comunidade, a realidade da vida. Para não cair no devocionismo. O devocionismo sufoca a fé, às vezes. Há o bom devocionismo e há o mau devocionismo, né? E aquilo que se chama a pastoral do maravilhoso, que Jesus cita no Evangelho. A pastoral do maravilhoso. Tira você da realidade. É o que Jesus fala, né? Vocês vão expulsar demônio. Olha que coisa maravilhosa, é isso? Vocês falarão línguas diversas. Olha que coisa bonita. Nem paguei a escola, já vou falar. Olha que beleza. Se pegar numa serpente, beber veneno, não vai acontecer nada com você. Olha que coisa mais maravilhosa que isso. Mas esse é o maravilhoso. Mas isso daqui não tem importância. Porque Marcos diz, Jesus fala, isso são sinais que vão acompanhar, não é vocês não, vão acompanhar a palavra, o Evangelho. Marcos não é brincadeira, hein? É a pastoral do maravilhoso. A pastoral do maravilhoso não faz nada. Fica bonito, enche de gente, fica aquela coisa, é lindo, mas não resolve nada. Não acrescenta nada à fé. É promoção de ateísmo, né? Porque se eu estou mal, se eu vou na igreja católica, se Deus me conceder, se não me conceder, o que eu faço? Eu vou para outra. Eu vou para outra paróquia. Lá também não vai. Eu vou para a igreja evangélica. Eu vou para a macumba. Eu vou para a Umbanda. Eu vou para o espiritismo. É assim. É a promoção do ateísmo. Porque Deus pode conceder, ou pode não conceder. É Deus que sabe. Como é que você vai fazer? Será que mesmo você sabendo que é Deus que sabe, você vai ser fiel? A sua fidelidade a Ele e a igreja vai se manter? Eu não sei não, mas eu acho difícil. Acho muito difícil as pessoas pensarem assim, agirem assim. Então, os outros evangelhos, para eles, é tranquilo. A subida de Jesus ao céu, a ascensão de Jesus, é o final feliz. É o final mais bonito que tem. E Jesus merece esse final, né? Os evangelhos tratam assim, né? É esse o final da vida. Essa maravilha, essa coisa linda. Descansar finalmente, né? É isso. Mas nós sabemos, né? Nós sabemos que o que ganha, não brigue com Deus, porque Deus vai ganhar sempre, viu? Viu? Não brigue com Deus, porque Deus vai ganhar sempre. Não adianta você ser teimoso. Não brigue com a natureza, não destrua a natureza, que a natureza vai ganhar sempre, a natureza vai dar a resposta, meu filho. Não adianta você discutir essas coisas. O que ganha, Deus ganha, porque Deus é que fez o plano para Jesus. O plano de Deus é que ganha.
Qual era o plano de Deus? Cruz, sofrimento, ressurreição, ascensão. Desceu, sobe. Descendente e ascendente. Na teologia se chama assim. Mas como é que foi isso? Veja a questão humana ali. O descontentamento dos discípulos é grande. Eles não aceitam esse negócio não, que Deus manda não. Eles não aceitam. Não quer. Quando Jesus falava, eu vou ter que morrer, vou ter que carregar a cruz, vou ter que... Como é que eles reagiram? Deus quer que eu faça isso, Deus quer que eu morra, eu vou morrer. Ele decide morrer. Como é que eles agiram? Ninguém queria que ele carregasse cruz nenhuma. Ninguém, quando ele fala que vai para Jerusalém, todo mundo... Vamos blindar ele, chamar a segurança, não vai acontecer nada. Pedro até comprou uma espada grande, falou, se alguém chegar perto, senta a mão. O outro não sei o que, o outro não sei o que, ninguém. O descontentamento, isso porque Jesus fala que eu vou fazer a vontade do meu Pai. O descontentamento com o plano de Deus é gigantesco. Essa é a reação deles. Agora, vocês percebam, quando Jesus diz assim, eu vou subir ao céu, ninguém queria que Jesus subisse ao céu. Olha que engraçado. Não quer que ele morra na cruz, é tudo plano de Deus, eles não respeitam o plano de Deus. Não quer que ele morra na cruz, mas também não quer que ele vá para o céu. Sabe por quê? A sensação deles é o seguinte, agora estamos lascados. Quando ele morre, estamos lascados. Vai para o céu, estamos lascados. Estamos sozinhos, abandonados. E ainda xinga Deus, eles falam. Deus nos abandonou. Não abandonou nada. Isso é o temor humano, né? O que vai ser de nós se ele morre na cruz, se ele sobe para o céu? O que vai ser de nós? Não, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. Por isso que Lucas, quando conta no seu Evangelho, ele fala claramente, o Evangelho é o tempo de Jesus. O Atos dos Apóstolos é o tempo da igreja. Nós temos a responsabilidade de prosseguir com a missão dele, na comunhão e na participação. O maior milagre que Jesus fez foi a comunhão e a participação. Não foi curar ninguém, não foi nada dessas coisas. O maior milagre que Jesus fez, ressuscitado, foi criar a comunhão e a participação. Conviver com o outro é Nós não temos paciência com isso. O nosso instinto humano, você tira a fé, tira todas essas coisas que você tem. Não quer conviver com ninguém, não. E no diabar, tudo conversa fiada. Nós não temos capacidade de diabar ninguém. Tirando tudo. Se tirar tudo que sobra, é isso. Se nós fazemos coisa boa, não é porque nós somos bons, não. É porque Deus é que é bom. É Deus que inspirou você a fazer alguma coisa boa. Agora, se você não aprende, né? Se você não aprende, você ama e faz alguma coisa boa, não é porque você é sozinho capaz de fazer isso. Sozinho não é não. É Deus que é bom. Lembra uma vez que o Senhor é bom. Mas o Senhor, quem é um bom com a coisa boa é Deus, né? Jesus fala. Então, nós em si mesmos, nós não somos nada. Nós somos uma barata, nós somos um inseto, como diz Kafka, filósofo. Somos um inseto. Alguém leu esse livro dele? A transformação lá. Um homem vai dormir, um dia, quando ele acorda de manhã, ele é uma barata. Transformação. Não é nada, nós somos isso. Nós somos, na verdade. Por isso precisamos de Deus. Por isso Deus é urgente na vida da gente. Deus é urgente. Deus tem que fazer parte da nossa agenda, do nosso calendário, da nossa vida.
E aí então vocês logo vão perceber aí, né, que o foco da ascensão não é se ele subiu ao céu, se tinha 3 trombetas, porque esse trombeta também é comparação, né? Imagine contratar uma banda de música na hora que Jesus vai subir ao céu. É demais da conta, mas isso não existe. Nem tinha dinheiro para isso. É a comparação, né? É a comparação. Porque a trombeta é um som agudo, né? É uma comparação. A subida, então. Barulhenta, né? Parece. Subida barulhenta. Então, a ascensão de Jesus focaliza, reforça o quê? A fidelidade e o testemunho. O testemunho da fé. O foco é o testemunho. Esse é que é a verdade. O pensamento sempre presente deve ser esse. Qual que é o seu papel na comunidade? Qual que é o seu papel no mundo? Por que você veio para cá? Você veio para o mundo? Ficasse lá dentro, lá não sei lá onde, lá. Por que você veio? Por que você nasceu? Ah, foi só porque o seu pai e sua mãe deram 2 beijinhos lá? Não é isso não. Mas por que você veio? Com tantas possibilidades de você morrer, você veio. A questão é entender, compreender, o foco é o testemunho. Você já é o milagre, para falar a verdade, é? Para falar a verdade, você já é o milagre, hein? Porque a possibilidade de você não ter nascido é muita. Quem já teve filho sabe disso. A possibilidade de você morrer, a possibilidade de seu filho morrer, é muito grande. Então o milagre já é você. Agora, por que Deus permitiu isso? Então o foco é o testemunho. Você tem que compreender isso, você vai compreender isso. O foco é dar o testemunho da fé. Qual é o nosso papel nesse mundo? Porque Deus escolheu a gente, cáspita. Por que a minha mãe tinha que ir naquela quermesse também? Encontrou meu pai lá, começou a namorar e depois casou. Não tem que juízo? Porque meu pai e minha mãe conheceram. Meu pai era novinho, minha mãe também conheceram uma quermesse da igreja lá, na festa que teve lá. E para desgraçar a mim, que eles acabaram namorando, casaram. Olha aí. Então vocês vejam, entender essa dinâmica, entender essa lógica. Você faz parte de uma lógica sagrada, uma lógica de vida, uma lógica de Deus. Nós fazemos parte. Por isso o foco é esse. E encerra assim, né, o texto. Como é que encerra o texto? Eles então foram pregar por todo canto, agindo com eles o Senhor ressuscitado. Eles pensando que está lá, mas está aqui. E confirmando a palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. O foco é esse. Finalmente, vamos compreender um assunto também. Uma grojinha para vocês. Né? Não deveria falar essas coisas. Não é por acaso que São João, quando termina o seu Apocalipse, se encerra com essas palavras: vem Senhor Jesus. Atenção, cuidado. Os primeiros cristãos, toda a prece que faziam, encerrava com essa palavra: Maranatá. Mas você sabe o que significa Maranatá? Significa isso. Ele veio, ele vem e ele veio. Significa isso. Não é o adventista, ele vai vir. Não. Ele veio. Você reza porque ele veio. Maranatá significa isso. Por isso que São João termina com essas palavras: vem Senhor Jesus. Ele veio. Ele tem medo com isso. Ele veio, aquele que veio, depois ele fala, aquele que veio. Ele sobe, mas está presente.
Essa é a dinâmica de Deus maravilhosa, que nos surpreende sempre, que nos dá alegria de viver, que faz a gente agradecer. Agradecer. Nossa, agradecer o marido que você tem, o namorado que você tem, a filho que você tem. Não interessa se é santo, se não é. Agradecer isso. Agradecer a vida. Agradecer que você sobrevive, sobreviveu. Agradecer. O plano de Deus é esse para a gente. É um plano de felicidade. A surpresa que Deus sempre está oferecendo para a gente. Quando a gente pensa que está no fim de tudo, Deus está te surpreendendo, Deus surpreende você. Eu sempre falo para as mães, e é verdade, quando você nasceu, a sua mulher, quando você nasceu, os seus 2 filhos já estavam com você. Sabia disso? Não, né? Já estava. A gente não tem noção, né? O seu futuro já está com você. Não é surpreendente isso? Não é uma beleza isso? Por isso a gente precisa de Deus. A gente precisa da religião, precisa de fé, precisa rezar, precisa de tantas coisas. Por isso, vamos lá. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Ressuscitou